Amém? Vamos juntos ler a palavra de Deus? Atos, capítulo, na NVI. Atos, capítulo de número 16, versículo 16. Depois nós vamos ler o 25 e o 26. Vamos juntos. Atos 16, versículo 16. Eu só vou pegar essa primeira frase que diz assim: certo dia, indo nós para o lugar de oração. Agora versículos 25 e 26 do mesmo capítulo, nós vamos ler juntos. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. E de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Amém. Pode tirar, obrigado. Queridos, esse texto sagrado, ele está no livro de Atos, dos Apóstolos, que foi escrito por um cidadão chamado Lucas, que também escreveu o Evangelho segundo Lucas. Do capítulo 1 ao 15, Lucas, ele pega um diário e ele começa a escrever a respeito do que havia acontecido naqueles dias, de modo que ele escreveu baseado em testemunhas. A partir do capítulo 16, Lucas começa então a ser companheiro de Paulo nas suas viagens. O evangelho que Lucas escreveu, ele termina num grande momento onde Jesus está, depois de ressuscitar, 40 dias depois que ele havia ressuscitado, ele está sendo assunto aos céus, levado aos céus. E Atos dos Apóstolos, por ter sido escrito pela mesma pessoa, começa a partir daí. No capítulo 1, nós temos Jesus sendo levado, sendo assunto aos céus. E na sequência, tudo acontece muito rápido. No capítulo 2, nós temos a descida do Espírito Santo. No capítulo 3, nós temos Pedro pregando e 3.000 almas aceitando Jesus. No capítulo 4, do 4 e o começo do 5, Pedro prega novamente, 5.000 pessoas se entregam a Cristo. No capítulo 5 nós temos um casal, Ananias e Safira, que decide mentir ao Espírito Santo e acabam sendo mortos, não pelos discípulos, mas as suas vidas são tiradas pelo fato de juntos quererem mentir ao Espírito Santo. No capítulo 6 de Atos nós temos a instituição dos diáconos. Os apóstolos perceberam que precisavam tempo para se dedicar à palavra de Deus. E aí surgem essa função, a função diaconal, e as características dessa função são tão importantes, pessoas cheias do Espírito Santo. E entre esses que foram separados a esse diaconato, no capítulo 6 de Atos, nós temos um que se destaca, se chama Estevão, e no capítulo 7 esse Estevão prega com ousadia o Evangelho de Cristo, mas as pessoas que o ouviram decidiram matá-lo. E ele acaba sendo morto no capítulo 7, se tornando o primeiro mártir, a primeira pessoa que morreu por Cristo, que morreu em função daquilo que é a realidade de Jesus, mas termina de forma gloriosa, dizendo que os céus se abriram e Estevão viu Jesus. E eu gosto porque a palavra diz que ele adormeceu. No capítulo 8, querido, chega e surge um personagem na Bíblia chamado Saulo, e mais tarde seria o tão conhecido Paulo. Mas a princípio ele surge perseguindo a igreja, e ele tinha ódio em seu coração, mas no capítulo 9, Jesus encontra Paulo no caminho para Damasco. E ali nós temos o primeiro de repente da vida de Paulo. De repente uma luz surgiu, e aí Jesus fala com o próprio Paulo, e o que nós vemos a seguir é a expansão do Evangelho. No capítulo 10 de Atos nós temos o Evangelho chegando na casa de Cornélio, um gentil. Então, a gente vê o avanço do Evangelho em todas as direções. No capítulo 11, no capítulo 12, nós temos essa expansão do Evangelho. No capítulo 13, nós vemos a separação pelo Espírito Santo de duas pessoas, Paulo e Silas, para a obra missionária. No capítulo 14, nós temos esse avanço da obra missionária. No capítulo 15, nós temos o Concílio de Jerusalém. E chegamos no capítulo 16, amém? Tudo acontece tão rapidamente,
tão ligado uma coisa à outra, e a gente percebe como Deus vai trabalhando em cada circunstância, em cada situação. No capítulo 16, do qual nós lemos esse versículo, Paulo e Silas, eles estão nesta viagem de missões, e eles não saíram com um destino fixo, eles eram guiados pelo Espírito Santo em todos os momentos. E a palavra vai nos dizer no versículo 8 e 9 deste capítulo que eu li, que eles estavam chegando a um lugar, e quando eles estavam chegando nessa cidade, uma cidade muito grande, não a maior, mas uma cidade com bastante recursos, chamado Troade, Paulo vai dormir e tem um sonho, e nesse sonho ele tem uma visão. E um jovem, um homem, aparece para Paulo nesse sonho e diz: olha, passa a Macedônia e nos ajuda. É um pedido de socorro. E quando ele acordou, ele chamou os seus demais companheiros, e todos juntos, em comum acordo, entenderam que Deus os estavam chamando eles para a Macedônia. Então, eles começam uma viagem para a Macedônia, e quando eles chegam na Macedônia, eles entram numa cidade chamada Filipos. Eu sei que é muita informação, mas eu preciso dar uma base aqui para vocês. A cidade de Filipos é da onde vêm os filipenses. E depois de plantar uma igreja, mais adiante, quando Paulo deixa aquela cidade, mais adiante ele escreve uma carta que está aí na sua Bíblia. Carta aos Filipenses. Mas quando ele chega nessa cidade, junto com a sua equipe, com os seus companheiros, eles começam a pregar o evangelho dentro da cidade. Mas eles observam uma resistência para o evangelho. Então, eles saem para fora dos muros da cidade, onde tinha um rio, e ali se juntavam mulheres que provavelmente tinham ali a profissão de lavadeiras, né, que lavavam roupas na beira daquele rio. E ali, naquele lugar, eles, na verdade, são levados ali. Eu acho isso interessante, porque eles estão dentro da cidade e decidem que eles precisam ter um tempo com Deus, um lugar de oração. Então eles vão para fora da cidade em busca desse lugar, e quando eles vão buscar a Deus, um lugar para buscar a Deus, eles encontram uma porta do evangelho, porque aquelas mulheres ouvem a palavra de Deus, e aquelas mulheres se entregam para Cristo, e entre elas uma mulher chamada Lídia, que era uma vendedora de púrpura. E esta mulher especificamente oferece a sua casa para que a igreja começasse ali. E foi assim, queridos, que começa a igreja de Filipos. Desta forma. Deus está fazendo grandes coisas naquele lugar. Deus está atendendo o chamado que eles tinham sobre a vida deles. E é importante dizer que quem está na direção de Deus sempre viverá grandes coisas. Sempre acontecerá grandes coisas na vida daqueles que obedecem a Deus. A mão de Deus está sobre ele. Eu gosto muito de um texto falando de obediência a Deus, que está lá em Deuteronômio 28, 1, 2, que diz assim, o Senhor diz assim: se vocês, observem a colocação das palavras, vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje eu lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima das nações. Mas não é só isso. O versículo seguinte é uma joia preciosa. Ele diz assim: todas as bênçãos te alcançarão e virão sobre ti, se vocês obedecerem ao Senhor seu Deus. Esse versículo aqui, gente, me traz um princípio precioso que muitos de nós entendemos errado. Esse versículo está dizendo que todas as bênçãos te alcançarão e virão sobre você, se você obedecer fielmente ao Senhor. Não é isso que está escrito aqui? Então nós entendemos que quem corre atrás de quem é a bênção. A bênção corre atrás de quem será abençoado. É isso que diz esse versículo ou não? Esse versículo diz que todas as bênçãos te alcançarão
e virão sobre ti. Bom, se ela vai me alcançar, eu estou na frente. Então nós distorcemos isso e colocamos algo que virou, né? Está lá do Inventares, né? Não está na Bíblia, está num outro livro, né? O Inventares. Nós inventamos que a gente tem que correr atrás da bênção. Quando a minha palavra, a palavra de Deus, a minha Bíblia que está aqui comigo, diz que quem corre atrás da gente é a bênção. Você sabe como é que eu vejo essa cena? Eu vejo essa cena, eu conecto ela com o Salmo 91, quando o Senhor diz, quando o salmista diz que Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito. Eu vejo essa cena como Deus dando uma ordem ao anjo para que entregue uma bênção para você. Então o anjo vem e ele te encontra. Talvez você, vamos imaginar algo aqui, você está passando lá no posto de gasolina e a tua bênção está aqui e diz, eu pertenço àquela pessoa. Então ela corre atrás, te alcança, e eu gosto da palavra que diz, e virão sobre ti. Tem uma tradução que diz, e pulará sobre você. Ela não só te alcança, como ela pula em cima de você, porque a sua bênção já foi liberada no céu. Mas por quê? Se seguir fielmente e obedecer ao Senhor. Queridos, quando a gente foca em viver o que Deus tem para nós, todas as bênçãos nos seguirão e virão sobre nós. Quem pode dar uma glória a Deus por isso? Amém? Então, quando alguém diz, pastor, eu estou correndo atrás da minha bênção, eu digo, corre atrás de Deus, que é melhor. A bênção é o contrário, filho. Tu serve ao Senhor fielmente. E a bênção, pode ficar tranquilo, que ela virá e não só te alcançará, como pulará sobre você. Paulo e Silas aqui, eles estavam na direção e na obediência de Deus. E eu li o versículo que começa dizendo, certo dia indo nós para o lugar de oração. Eu gosto da expressão certo dia. Não é um dia marcado, não é um dia especial, não é uma data... Não, é um dia comum como qualquer outro. Não importa que dia foi, mas o que aconteceu nesse dia. É mais ou menos assim, não importa a vida que você viva, importa como você vive esta vida. Eles estavam indo nesse certo dia a um lugar de oração. Eu amo isso aqui. Existe para eles um lugar de oração. E eles vão até esse lugar. Eu chamo esse lugar de oração, eu chamo esse lugar de um lugar de intimidade. É um lugar onde ele conversa com Deus. Existe um lugar onde eu falo e Deus me ouve. Onde Deus fala e eu ouço. Esse lugar é um lugar de intimidade. Naquele dia, eles levantaram e tomaram uma decisão. O que eles tomaram naquele dia? Uma decisão. Eles tomaram uma decisão. Olha, vamos fazer o seguinte. Vamos a um lugar de intimidade. Existe um caminho, eu vou me levantar, eu vou decidir e eu vou a esse lugar de intimidade. Tudo começa quando eles decidem ir a esse lugar. Mas quando uma pessoa toma a decisão de sair da posição em que está e ir em direção a um lugar de intimidade com Deus, coisas acontecem. Muitas coisas acontecem. Sempre que você tomar uma decisão de dizer, eu quero me aproximar de Deus, eu quero viver um lugar de intimidade com Deus, coisas acontecerão na sua vida para te desestabilizar. O diabo sabe, querido, aliás, eu acho que o diabo tem mais medo, com certeza, de uma pessoa que tem uma intimidade com Deus. Alguém que decidiu viver uma vida diante do Senhor. Mas quem toma esse tipo de decisão, ele é atacado por várias coisas. Não será fácil, mas não desista.
A primeira coisa que, ao ler esse texto, eu destaco aqui, que acontece quando alguém decide ir para um lugar de intimidade, você pode até achar estranho essa palavra, mas é a bajulação. Bajulação maligna. O texto diz, certo dia, indo nós para o lugar de oração, olha o que vai acontecer. Eles tomam uma decisão, eu estou aqui e eu vou me mover em direção à intimidade com Deus. Quando eles começam a andar, a primeira coisa que acontece, que surge, é uma moça escrava que tinha um espírito demoníaco que predizia o futuro. Essa mulher, essa moça ganhava muito dinheiro para os seus senhores, porque ela era uma escrava, com aquelas adivinhações. Quando Paulo e Silas estão passando, essa jovem vem gritando atrás deles. Olha o que ela grita. Estes homens são servos do Deus Altíssimo. Eles anunciam o caminho da salvação. Ela mentiu? Não. Ela falou exatamente o que eles foram ali para fazer? Sim. Era o espírito maligno falando na boca dela? Sim. O que o espírito estava falando? Que aqueles dois anunciavam o caminho da salvação. Ué, mas então esse demônio mudou de lado? Não, querido. Porque o diabo sabe exatamente como nos atrapalhar. Quando aquela menina vem gritando exatamente o que eles eram, na verdade, o trabalhar do inimigo ali era empurrá-los para o orgulho. É isso mesmo, nós somos esses caras aí que você está falando. Opa, chegamos. Estamos aqui. Não se esqueça, no caminho da intimidade, pessoas vão falar o que você quer ouvir. Não se esqueça, queridos, que dentro desse lugar há um intuito do diabo para engrandecer você e te colocar numa posição onde você não precisa de ninguém e possivelmente nem de Deus. Existe um problema quando a autoconfiança se torna prepotência. E a prepotência é a raiz da arrogância. Então, grave bem isso. Até uma verdade pode ser corrompida por um coração orgulhoso. Até uma verdade a seu respeito pode ser corrompida por um coração orgulhoso. Não se esqueça de quem você é e de quem Jesus é. Não se esqueça que você é um vaso de barro. E o tesouro que está dentro de você foi Cristo que colocou. Amém? Então toda a glória é dele. Nós somos pó, para o pó voltaremos. Mas Cristo é aquele que era, o que é e o que há de vir eternamente. Quando aquela mulher começou a bajular Paulo era vacinado, gente. Paulo falou, opa, peraí, tem coisa errada aqui. Não. Eu gosto do que Paulo escreveu a respeito desse sentimento em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 5. Paulo escreveu, pois nós não pregamos a nós mesmos, mas pregamos a Jesus, e nós somos os servos dele por causa do seu amor. Pois ele disse, das trevas resplandeça a luz. Ele brilhou em nossos corações. Temos, grave isso, esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder que tudo excede, vem de Deus e não de nós. Paulo. Paulo era vacinado, queridos. Bajulação, às vezes, dá até dinheiro. Ela bajulava tanto, que diz o texto que os seus senhores ganhavam muito dinheiro. Você conhece alguém que de tanto bajular subiu de cargo? Não, né? Conhece, não? Não, vocês não conhecem. Conhece alguém que tem a bajulação? Mas cuidado, querido.
A bajulação é a raiz da falsidade. A bajulação é a raiz da falsidade. Finalmente, para eu continuar seguindo no texto, cuidado com os bajuladores. E você sabia que bajulador é uma palavra que está na Bíblia? Ainda que existem algumas variantes, mas Provérbios 29:5 usa uma palavra que serve para bajular, adular e lisonjear. Sabe o que está escrito lá? Está escrito assim: quem bajula o seu próximo está armando uma rede para os pés dele. Então você que gosta de ser bajulado, cuidado. Porque tem o que bajula e tem o que gosta de ser bajulado. Você que gosta de ser bajulado, cuidado, porque quem te bajula está armando uma rede aos teus pés. Eu não estou inventando, frase de efeito não, gente. É a palavra de Deus. Abra o olho, fique ligado e não se esqueça que toda honra, toda glória e todo louvor pertence ao Senhor. Amém até aqui? Finalmente, a palavra vai dizer no versículo 18 que Paulo toma uma decisão. E ele olha para aquela menina que vinha gritando, e quando ele olha, eu gosto da palavra de Deus que diz assim: e voltando-se Paulo, disse ao Espírito. Ele não disse à menina, ele disse ao Espírito. Porque a menina era apenas uma escrava que não tinha culpa de nada. Ele falou ao Espírito. Grava bem isso, gente. A nossa luta, você tem que entender que existe uma batalha espiritual. E você precisa entender, em nome de Jesus, entenda isso, que o mundo espiritual é muito maior do que esse mundo natural. Você não crê nisso, você precisa se posicionar em direção a isso. E se existe uma batalha espiritual, uma guerra para nos destruir, a gente precisa entender que o diabo não brinca de ser diabo quando decide acabar com você. Mas você precisa entender que pessoas são usadas pelo inimigo. Então você se coloca numa posição também espiritual diante de Deus para orar e vencer as forças do inimigo no mundo espiritual. E eu não estou aqui, gente, falando aqui uma sinopse de um filme, não. Isso está na palavra de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 10 diz assim: fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Escute agora. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Escute agora. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, entenda, às vezes a gente foca tanto nas pessoas. Comece a colocar o que você está vivendo diante de Deus e comece a orar e a dizer: Senhor, pelo poder que é no teu nome, anula as ações do diabo. E você vai ver o que Deus pode fazer. Em seguida, ele olha para aquela menina e diz ao Espírito. Olha o que ele vai dizer para o Espírito. Ele não vai bater papo com o Espírito. Ele não vai nem entrevistar o Espírito. Você acredita? Não pergunta o nome, de onde veio. Ele não quer saber desse papo, não. Ele olha e se dirige ao Espírito e diz assim ao Espírito: em nome de Jesus, sai. Só. Por que tão curto? Porque ele não estava falando no seu próprio nome. Ele estava falando em nome de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Eu preciso ouvir isso. Não é na força do seu nome. Não é na força do seu nome, mas na força do nome de Jesus. E se você acha que esse nome é um nome qualquer, eu vou lhe dizer e vou lhe apontar aqui o poder que tem esse nome. Paulo, escrevendo em 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 11, ele diz: vocês foram lavados, vocês foram santificados, vocês foram justificados no nome de Jesus.
O mesmo Paulo, escrevendo em Colossenses 3,17, diz: tudo o que vocês fizerem, seja falando ou seja em atitude, façam no nome de Jesus, dando a Ele sempre graça por todas as coisas. Jesus disse para os seus discípulos, e essa palavra nos alcança: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei ali no meio deles. Eu não sei se eu cito aqui Filipenses 2, mas vou citar, né? Filipenses 2. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, dos que estão no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? O nome acima de todo nome, inclusive do seu. Vou dizer, um nome, porque o teu nome pode estar vinculado a uma função, pode estar vinculado a um título, pode estar vinculado a uma família, mas o nome de Jesus está acima de todo nome, todo o nome. E a palavra vai dizer que o Espírito a deixou imediatamente, porque é no nome de Jesus, e aquela menina foi liberta. Mas os donos daquela menina, ao perceber aquilo, colocaram a mão na cabeça e disseram: perdemos o nosso lucro. Nem todo lucro vem de Deus. Amém? Vou falar de novo. Nem todo lucro vem de Deus. Aliás, eu preciso dizer que a bênção de Deus não está no dinheiro. Está na honestidade com que você ganha esse dinheiro. Quem entendeu, diga amém. Amém? Dinheiro, queridos, pode ser bênção ou maldição. Depende de como você ganha. E depende da posição que você coloca isso na sua vida. Não se esqueça, o dinheiro é seu servo, não seu dono. O dia que o dinheiro for seu dono, é maldição. O dia que o dinheiro estiver ali para te servir, é bênção. Então, há uma linha ali. Aquela menina, ao ter o espírito repreendido, e ela fica liberta e volta à sua humanidade, eles não se preocuparam com ela. Eles se preocuparam com o dinheiro. E é o que acontece em muitos casos, onde nós vemos pessoas se preocupando muito mais com seus próprios ganhos, com seus próprios recursos, do que com a humanidade das pessoas. Quando aqueles senhores viram isso, eles agarraram Paulo e Silas e o levaram para dentro da cidade. E lá na praça pública da cidade, os colocaram diante dos magistrados, diante daquelas autoridades. E o que eles falaram? Eles mentiram. Eles disseram: esses dois aqui, eles estão perturbando a cidade, porque estão trazendo costumes que não condiz com nós que somos romanos, estamos debaixo do Império Romano. Mentira. Eles foram levados ali por causa do dinheiro. Mas eles prepararam uma cilada. Então a multidão se junta contra Paulo e Silas e lhes arranca as roupas. E entram e colocam então eles na posição de serem açoitados em praça pública. Talvez você esteja me perguntando: pastor, uma pergunta. Eles estavam indo para um lugar de intimidade, sim ou não? Sim. E é isso aí que acontece? Onde que está Deus? Quantos de nós, queridos, duvidamos até que Deus existe? De acordo com as situações e circunstâncias que vão nos cercando. Poxa, eu tomei a decisão. E eu estou cercado de bajuladores, de falsidade. E agora, como se não bastasse, humilhação. E é aqui, queridos, que muitos param. Humilhação, açoite, vergonha, é isso? Parei, não quero saber disso. Há quem diga até que, não sei, parece que antes de eu tomar uma decisão de seguir Jesus, não sei, parece que depois que eu tomei, parece que ficou pior. Lembro daquele meme? Estava ruim, não sei como é que é, e ficou pior.
Tem quem diga até que acha assim, não, pastor, parece que ficou pior o negócio. Pastor, foi eu tomar a decisão, a casa ruiu. Ficou tão... Ih, pastor, é tanta luta. Eu não sei se a pessoa tem expectativa que eu digo, é mesmo, então para de seguir Jesus e volta lá que eu acho que está melhor. Eu não sei se é essa a expectativa, mas às vezes nem precisa de bajuladores e humilhação e açoites e vergonha para a gente desistir do Senhor. Mas para Paulo, queridos, ele estava determinado, porque Paulo não sentia vergonha daquele que o salvou. Lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16, ele diz, eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Por isso, no caminho da intimidade, tem sofrimento. Mas não se esqueça de uma coisa, Jesus está conosco. João capítulo 16, versículo 33, não se turbe o vosso coração. Ele começa o 14 dizendo, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Porque na casa de meu pai há muitas moradas. Então ele realinha a visão. Não olhe só para as coisas da terra, mas olhe para o lugar que está preparado. Quando chega no 16:33, ele diz, eu tenho vos dito isso, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está dizendo, se eu venci, você também vai vencer, porque o poder que está sobre mim opera na sua vida. No caminho da intimidade tem sofrimento. Mas dá para piorar o negócio. Eles não só foram açoitados, como agora são levados para a prisão, depois de serem severamente açoitados. O carcereiro recebe uma instrução, cuida bem desses meninos aí. Ele sabia o que significava isso. Então, ele os levou ao cárcere inferior e amarrou seus pés com correntes a um tronco. Você sabe o que é um cárcere inferior? Não pensa que é um sobradinho, né? E o cárcere... Não, querido. O cárcere inferior era onde... Tinha o cárcere superior, e o cárcere inferior era para onde ia todos os dejetos do piso superior. Esse é o cárcere inferior. Então não é um cárcere qualquer. É o fim da linha. O açoite que eles receberam eram feito com varas de 1,5 metro a 3 metros. A especialidade desse tipo de açoitamento era vergão. Criar vergões. No corpo, nas costas, nas coxas, na perna, no corpo completo. Açoite especializado em vergões. Eles são levados para a prisão, são colocados no cárcere inferior. Então, vamos me acompanhar aqui? Injustiça, açoite, prisão, dor, cansaço. Para quem decidiu o quê? Ir a um lugar de intimidade. Eu poderia terminar aqui e dizer para vocês, gente, vamos terminar aqui, peguem suas coisas, vão para casa e faz um favor para mim, não volta mais não. Esse negócio não vale a pena. Para com isso. Mas o dia começou com uma decisão. Qual era a decisão? Ir para um lugar de intimidade. Aí o texto diz assim, quase meia-noite. Bom, se é quase meia-noite, o dia ainda, gente, não terminou. Como o dia começou? Indo para um lugar de intimidade, uma decisão. Talvez você pense que seja uma grande decepção, mas Paulo vai nos ensinar a lição mais preciosa que eu quero compartilhar aqui com vocês. Eles vão descobrir naquele dia que o lugar de intimidade pode ser qualquer lugar, desde que você queira ser íntimo de Jesus. Ele vai nos ensinar que o lugar de intimidade pode ser em qualquer momento e circunstância, mesmo que você esteja sofrendo, mesmo que você esteja com a cabeça cheia de porquês,
mesmo que você não compreenda. Eu quero lhe dizer que quando a gente toma uma decisão para viver uma intimidade com Jesus, qualquer lugar pode se tornar esse lugar. Eu posso estar sofrendo, mas eu tenho intimidade. Eu posso estar chorando, mas eu sei quem eu sirvo. Eu posso estar passando por problemas, mas eu sei quem está comigo. Eu posso estar vivendo coisas que eu não entendo agora, mas o meu coração anseia pelo Senhor. Há algo que me move. Há algo que me faz levantar todos os dias. É o Senhor que está contigo te dizendo: não se preocupe, eu estou contigo em todos os momentos da sua vida. Eu gosto quando o salmista escreve o Salmo 63, ele diz assim: Tu és o meu Deus e eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti, todo o meu corpo anseia por ti. Como uma terra seca, exausta e sem água, precisa da água. Eu quero contemplar a tua glória. Escute o que ele vai dizer agora no versículo 3 do Salmo 63. O teu amor é melhor do que a vida. O teu amor é melhor do que a vida. O dia não acabou. E eles decidiram no começo do dia para um lugar de intimidade. Então o texto diz assim: quase meia-noite. Outras versões diz por volta de meia-noite. Se aproximando de meia-noite. Eu vou conjecturar esse negócio. Eu acho que está Paulo e Silas na prisão. É a fossa da prisão. Eles estão amarrados com corrente num tronco de árvore, com certeza de árvore, mas num tronco, porque eles libertaram uma menina. Tudo começou porque decidiram fazer o bem. Afinal de contas, quando eu vou a esse lugar de intimidade, no caminho, eu quero fazer o bem. Está lá na prisão, na fossa da prisão, com os pés amarrados, vergões por todos os lados. Mas eu acredito que Paulo olha para Silas e diz assim: que horas tem, será? Paulo, daqui a pouquinho vai virar meia-noite. É sério, rapaz, eu nem vi o dia ainda não acabou, não. Então vamos orar aqui? E eles começaram a orar. Eu não sei o que eles oraram. Disseram: Senhor, às vezes a gente pensa que fizeram a nossa oração, porque a nossa oração ia ser assim: Deus, é isso que tu tem? É isso que tu tem para o teu servo? Senhor, quando que os humilhados serão exaltados? Mas Paulo e Silas não estavam nem aí, eles estavam ali. Eles começaram a orar e dizer: Senhor, tu é bom, tu é maravilhoso. Só porque ele vive eu posso crer no amanhã. Tu é lindo e tu é maravilhoso. E a oração foi ficando boa, boa, boa. E sabe quando você sabe que a oração fica boa? Quando vai orando, 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 daqui a pouco começa a cantar. Porque o texto diz: e oravam e cantavam hinos. E acreditem, não era de hinos de restituição. Eu quero de volta o que é meu. Não, 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 não. O texto diz: e oravam e cantavam hinos de louvores a... Perto da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. A intimidade é marcada por oração e hino. Quem ora aqui sabe que quando você termina cantando é porque Jesus está, né? Porque o negócio foi maravilhoso. Sim ou não? Cantando, cantando. Só canta depois da oração quem sentiu a presença de Deus. Mas o versículo está muito lindo. Deixa eu melhorar ele. Oravam e cantavam hinos de louvor a Deus, cheio de vergonhas, dores, presos a um tronco, vírgula, mas cheios de intimidade com Deus. Sabe o que o versículo 3? E os outros presos os ouviam. É sério? É sério isso?
Os outros presos os ouviam. Uma pessoa que ora, uma pessoa que louva, uma pessoa que canta, ela muda o ambiente. E você diz, lá em casa as coisas são assim, sempre serão assim. Pelo amor de Deus, olhe para isso aqui. Eles estão cantando dentro de uma fossa, com os pés amarrados por corrente a tronco, cheio de vergonhas e dores. E o ambiente foi transformado, porque os outros presos os ouviam. Quando você tem paz e intimidade com Deus, as pessoas param para te ouvir. Tem gente que faz questão de parar e dizer, conversa comigo aqui, gosto tanto de conversar com você. As pessoas param para te ouvir. Posso dar uma palavra de Deus para você? Comece a cantar e a orar. E todos da sua casa vão parar para ouvir. Todos vão parar para ouvir. Lembram do primeiro de repente de Paulo, lá do capítulo 9? Paulo não era crente, não queria saber de Jesus, mas de repente ele viu uma luz e Jesus apareceu para ele. Agora, no capítulo de número 16, a palavra volta novamente. De repente, houve um tão grande terremoto que os alicerces da prisão foram abalados. Paulo era crente e teve o de repente. Até combina, né? Paulo não era crente e teve de repente também. Sabe o que significa? Que tem de repente de Deus para não crente e para crente. Se você está aqui nessa manhã e é crente em Cristo Jesus, tem de repente para você. Mas se tem alguém que você vem orando e que nem crente tem de repente para ele também. Tem de repente para crente e para não crente. Aconteceu. Houve um tão grande terremoto que os alicerces da prisão foram abalados. Mas isso é um dos maiores mistérios da Bíblia. Houve um terremoto no alicerce. E o prédio fez assim com a porta. Pum, abriu. E o carcereiro continuava dormindo. Gente, o carcereiro continuava dormindo. O que significa é que há um mistério nisso aqui. Que o carcereiro deveria ter acordado com um abalo. E não foi algo pequeno, porque foi algo grande. A Bíblia diz um tão grande terremoto, que os alicerces foram abalados. Eu gosto disso. O terremoto é grande, mas só vai abalar o alicerce. O que Deus vai fazer é grande, mas vai mexer somente com aquilo na sua vida que ninguém vê. Você consegue ver os alicerces dessa obra? Queridos, aqui nessa obra aqui tem broca para tudo quanto é lado, a maioria com mais de 20 metros. Você não vê. Mas tudo isso daqui se sustenta em cima desta base. Isso é os alicerces. Ninguém vê, mas é o que sustenta tudo. Jesus é assim. Jesus trabalha onde ninguém vê. O que eu olho aqui, olhando para vocês, todo mundo vê. Mas o que você vive, o que você passa, o que você sente, os teus choros, as tuas tristezas, a tua angústia, ninguém vê. Estão lá no mais profundo da alma. Mas a palavra do Senhor nos diz que Ele faz algo grande onde ninguém vê. Ele faz o quê? Algo grande onde ninguém vê. Então, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém saiba, o Deus que é grande faz grandes coisas na sua vida, nas áreas que ninguém vê. Porque Deus, Ele é assim. O carcereiro estava dentro, não viu. Não viu. Existe algo grande que Deus precisa fazer na sua vida que somente você sabe. Ninguém sabe. Ninguém vê. Mas Deus trabalha assim. Deus trabalha assim. Quando houve, olha o que acontece logo depois disso. Quando houve um tão grande terremoto nos alicerces, sabe o que aconteceu no prédio? Duas coisas. A primeira, todas as portas se abriram. Amém?
Você perdeu aí, ó. Você sentiu vontade de falar amém, mas deixou passar. Levante a sua mão. Quando Deus trabalha naquilo que ninguém vê, todas as portas se abrem. Todas. Todas as portas se abrem. Primeiro os alicerces, depois a porta. Primeiro os alicerces, depois as portas. Deus vai abrir portas hoje aqui. E a porta que ele abre, ninguém fecha. Ninguém fecha. Mas não aconteceu só isso. Olha o que acontece. Todas as portas se abriram e as correntes de Paulo e Silas se soltaram. É isso que está escrito aí? Não. E as correntes de todos se soltaram. Você ora, você canta, e Deus não só estoura, arrebenta as tuas correntes, como a de todos que estão ao seu redor. Todos ao seu redor. Comece a orar e cantar, ao invés de murmurar, reclamar, gritar. Para com isso. Há um lugar de intimidade, onde você não precisa, não é na força do seu braço. É um caminho de intimidade. Eles estão lá, de repente eles olham, o alicerce se moveu e por lado de cima a porta fez, rangeu, né? E o cadeadinho da corrente, puf, caiu. Pro lado de cima parece que foi tão pouco, mas o Senhor mexeu em todos os alicerces. E agora eles estavam livres. E agora eu vou ler só a primeira frase do versículo 27, eu quero que você diga glória a Deus, assim que eu terminar, amém? Está combinado? O carcereiro acordou. Aleluia. O carcereiro acordou, gente? O carcereiro acordou. E vendo as portas abertas da prisão, ele puxa sua própria espada e vai se lançar sobre a sua espada, porque disse, todos fugiram. O carcereiro acordou. Por que o carcereiro não estava acordado quando as portas se abriram? Porque as portas que se abriram não era para o carcereiro, era para eles. Tem coisas, queridos, que é só para você. Que ninguém vai ver, vai estar dormindo. Mas você vai ver diante de você as portas se abrindo, porque Deus mexeu no teu alicerce, então a porta é tua. Tem coisas que ninguém vai perceber, mas Deus está fazendo. Vendo as portas da prisão, ele falou, não, vou me matar. Porque é assim mesmo, tem gente que quando vê uma porta de Deus aberta na sua vida, quer morrer. Ah, não. Não é possível que esse cara está nessa. Oh, não é possível que Deus fez isso. O que aconteceu no casamento? Não, eu prefiro morrer do que ficar vendo isso. Prefiro morrer a ver as portas abertas na vida de alguém. Agora eu vou inverter aqui. Se você não suporta ver portas abertas na vida dos outros, vai orar e cantar que Deus abre para você também. É? Deus abre para você também. Quando o cara vai se matar, o carcereiro vai se matar. Paulo grita. Paulo grita. Não faz isso. Nós estamos todos aqui. Se fosse para continuar a conversa, acho que ele ia falar assim, viu, você está enganado, crente não foge. Para de fugir. Crente não pode. Encara o que você tiver que encarar, porque Deus é contigo. Você não tem que fugir, não. Deus não te chamou para isso. O cárcere era o mesmo, mas agora as portas estavam abertas. O lugar é o mesmo, mas as portas se abriram. Está preparado para ouvir isso? A família é a mesma, mas agora as coisas vão mudar. Os filhos são os mesmos, mas agora Jesus chegou. O trabalho pode até ser o mesmo, mas as portas se abrirão sobre você. Não fuja. Não fuja. Quem está entendendo isso até aqui, diga amém. Então o carcereiro entrou correndo e dá vontade de comer de colher, assim, igual sobremesa. Esse texto. Ele entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo. Está acontecendo alguma coisa errada aqui, não está não, gente?
Como é que é? O carcereiro agora está ajoelhado diante de Paulo. Ele entra correndo, e aí o texto vai dizer, e eu estou tentando imaginar isso aqui, que o carcereiro os tira para fora. Que o carcereiro, ele não tirou para fora da prisão, porque eles estavam dentro da prisão. Só que ele tirou do piso inferior. Ele disse a primeira coisa: deixa eu te tirar da posição que você está. Porque agora eu sei que existe um Deus na sua vida. E o teu lugar não é aí. Deixa eu te tirar daí de baixo. Queridos, Deus começa assim, Deus nos arranca. Tirou-me de um charco horrível de lodo e firmou os meus pés sobre a rocha, diz o salmista. É assim, queridos, que Deus faz. Ele tira daquele lugar e os leva para fora. Ele pede uma luz, ele se prostra, ele levou para fora, porque aquele que te fazia mal agora vai começar a te fazer bem. Porque é assim que Deus trabalha. E aí o carcereiro pergunta: senhores, eles não tinham nem número, eles não tinham nem nome, eles tinham número. O prisioneiro 73, prisioneiro 84, agora estão sendo chamados de senhores. Olha a pergunta dele: o que devo fazer para ser salvo? Quem falou de salvação para esse homem? Da onde que ele tirou essa? Ninguém tinha falado nada de salvação para esse homem. Eu quero ser salvo. Queridos, é simples. Ninguém resiste ao lugar que é transformado num lugar de intimidade com Deus. As pessoas querem aquilo que você tem, a tua paz, a tua bênção. Eles oraram e cantaram. O Senhor fez. E agora a pergunta vem: o que eu devo fazer? Deixa eu lhe dar um conselho: ore, cante, fale com Deus. E o resto deixa, que Deus vai fazer. Eles começaram a pregar. Começaram a dizer: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e será salva a tua casa. E eles pregaram a palavra de Deus a ele e a todos da sua casa. Porque é isso que a gente faz. A gente pode estar machucado, mas a gente continua pregando. A gente pode ser ferido, mas a gente continua pregando. As pessoas podem falar de você, mas você continua servindo a Jesus. Deixa que apontem, deixa que falem, deixa que diga. Há um Deus com você. Amém? O 33, eu queria até pular isso aqui, mas é tão forte. Ele diz assim: naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Existem feridas que você não alcança, mas Deus vai trazer quem fez para lavar as tuas feridas. O Senhor usa aquele homem que estava ali para ser o seu algoz, para lavar as feridas deles. Lavou todas as feridas. Posso lhe dizer uma coisa? Deus usa pessoas para lavar as nossas feridas. E às vezes são pessoas até que nos fizeram mal. Que falaram, que dormiam enquanto nós estávamos no lugar mais baixo, mais terrível. Mas, gente, eu sirvo um Deus tão maravilhoso, que muda as circunstâncias. Ele lava todas as nossas feridas. Deus usa pessoas para lavar as nossas feridas. Deus está me usando aqui hoje para te dizer, ainda que o caminho esteja difícil, ainda que tudo ao seu redor diga não, ainda que você tenha tomado uma decisão, mas parece que o negócio está desmoronando, o Senhor está te dizendo essa manhã: o dia ainda não acabou. O dia ainda não acabou. Sabe o que acontece? O carcereiro aceita Jesus. O carcereiro diz: eu quero isso. Você está preparado para aquilo que eu vou ler aqui agora ou não? Então, o carcereiro os levou para a sua casa e serviu-lhes uma refeição. Como é que é esse negócio? O carcereiro levou eles para casa, chamou a casa toda e disse: fala desse lugar de intimidade, fala desse Deus. Paulo e Silas falaram: toda a casa se entregou para Jesus.
Aí Paulo olha para eles assim, ó, eu não vou ter muito tempo. Vamos fazer o seguinte, tem um lugar aqui para a gente batizar vocês nas águas? Tem. Batizou todo nas águas. Que horas era isso, querido? Não sei. Na madrugada, batizou todo nas águas. O que eles fizeram? Não, peraí, vocês não vão voltar assim não. Vamos fazer uma refeição. Fizeram lá, queridos, um jantar. Feridas lavadas. Mesa posta. Sabe como é que termina a história do carcereiro? Todos da sua casa se alegraram muito por haver crido que Jesus é o Senhor. Acabado isso, Paulo, Silas, ó, daqui vocês pegam esse caminho aqui, some daqui dessa cidade. Paulo e Silas dizem, não, nós vamos voltar lá para a prisão. Não é assim. A gente não precisa fugir de nada, porque o que Deus tem na nossa vida é Deus que tem. É Deus que faz. É Deus que realiza. Estão preparados para ouvir isso? Atos 16, 35. Quando o dia amanheceu. O dia amanheceu, gente. Ou seja, 24 horas. No dia anterior, 24 horas antes, eles tomaram uma decisão. Eu vou entrar por um caminho de intimidade com Deus. 24 horas depois, diz assim, quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados e deram uma ordem ao carcereiro. Qual é a ordem? Solta esses homens. Pronto. Pode soltar. Pode soltar. É como se eles dissessem, eu não sei porquê, mas eu acho que a gente foi instrumento de Deus para fazer o mal para esses caras, mas aí veio Deus e transformou tudo e aconteceu algo grandioso essa madrugada, porque a gente estava dormindo, mas não sei. Deus estava fazendo na vida dele. Solta eles. 24 horas. Não se tornaram fugitivos. Porque Deus é Deus. No caminho da intimidade. Eu vou terminar, queridos. Mas no caminho da intimidade, esteja preparado para ouvir. Existe Satanás querendo acabar com você. Te acusar. Bajuladores falsos. Falsidade de todos os lados. Acusações. Sofrimento. Quem sabe até prisão e humilhação. E quando eu digo prisão, não necessariamente uma cadeia dessas daí, mas uma prisão de alma. Humilhação, o sentimento de que você está sendo humilhado. Sentimento de que tudo ao seu redor é humilhação. E talvez você veio nessa manhã aqui questionando Deus. Dizendo, será que vale a pena tudo isso? Parece que quando a gente tenta se aproximar de Deus, parece que o negócio vira. E ainda que a parte de cima, né, porque tem os alicerces e o prédio, e ainda que o prédio esteja sorridente, ainda que as pessoas olhem e dizem, está tudo certo, mas você sabe que Deus precisa fazer algo grande na raiz do seu coração, nos alicerces da sua alma. E então portas se abrirão, cadeias. Bom, eu poderia dizer então que no caminho da intimidade tem bajulação, tem o diabo querendo te acusar, acabar com você, acusações, sofrimentos, prisão, humilhação. Mas eu posso lhe dizer, não termina aí, gente, não termina aí. Não termina aí. O vento vai mudar, a lua vai mudar de fase, um novo tempo chegará, porque Deus é assim. E eu posso lhe dizer que ainda que eu tenha citado tudo isso no caminho de intimidade, no caminho da intimidade tem oração. No caminho da intimidade, mesmo com dor, tem louvor, tem cântico. No caminho da intimidade, os alicerces são alcançados. As portas são abertas, as cadeias da sua casa, da sua família, são quebradas. No caminho da intimidade, as feridas são lavadas. No caminho da intimidade, até quem te feriu, agora quer te receber com amor. No caminho da intimidade tem salvação. No caminho da intimidade tem batismo de uma família inteira. No caminho da intimidade tem a presença do Senhor. No caminho da intimidade tem a ordem. Solta esses homens. Solta esses homens.
solta esses homens. E sabe qual que é o final dessa história? Paulo falou assim, acho que eu não quero sair daqui não. Diz para os caras aí, que eu sou cidadão romano. E cidadão romano não podia ser açoitado em praça pública. Aí eles foram lá correndo e disseram, vocês não sabem o que a gente fez. Os caras é cidadão romano. Foi todos os magistrados lá na cadeia. E Paulo está lá cantando, porque ele viu. Posso crer no amanhã. Aí os magistrados chegam lá, e a Bíblia diz assim, e insistiram com eles. Por favor, não, sai, por favor. Por favor. Ah, vocês estão pedindo por favor? Então tá bom, a gente sai. E eles foram embora. E continuaram pregando o Evangelho, enfrentando as lutas, enfrentando os problemas. Queridos, há uma história diferente para quem não desiste. Há uma história que ainda não foi acabada. E às vezes a gente entra num processo de vitimização tão grande com aquilo que está acontecendo, que a primeira coisa que é arrancada de nós é a vontade de falar com Deus. É a vontade de cantar uma canção. A gente corta isso. Mas o Senhor está dizendo, o dia não acabou. Calma, não deu meia-noite ainda. Ainda não deu meia-noite. Eu tenho portas para abrir. Eu tenho cadeias para quebrar. Eu tenho milagres para fazer. Eu não quero aqui romantizar nada. Vocês nunca vão me ver fazendo isso aqui. É difícil. As lutas vêm. As ondas se levantam. E quando as ondas se levantam, fique tranquilo, porque Jesus está dentro do barco. Ah, pastor, mas no meu barco Jesus não está. Então ele vem andando sobre as águas. Queridos, há um lugar de intimidade. E o Senhor está te chamando. Aliás, o Senhor está chamando esta igreja para isso. Para esse lugar onde a gente terá essa intimidade com o Senhor. Uma profunda intimidade com Deus.